Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no seu trabalho também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND dessa quarta-feira. E a gente hoje vai abrir um espaço aqui muito bacana para a gente falar de um assunto que provavelmente você deve ter percebido lá no mês de março, abril, maio, junho de 2020, quando começou a pandemia e começou aquela coisa arada de a gente ter que fechar tudo e você provavelmente deve ter ficado em casa, né, com a sua família, enfim, não, ou até precisou ficar sozinho mesmo, não pôde nem visitar os pais. No que você precisou se apegar naquela época, hein? Tem muita gente que diz assim, olha, se não fosse a música, a televisão, o cinema, o rádio, a gente teria passado muito pior os dias de pandemia em 2020 e também um pouco de 2021. Então, se a gente percebe que a cultura foi determinante, né, para que as pessoas pudessem passar por esses dias de uma forma um pouco menos caótica, nós resolvemos abrir esse espaço para falar de cultura, mas principalmente de um projeto que está sendo feito em parceria com o Grupo ND, com a NDTV e também com as nossas plataformas, né? Desde o nosso jornal impresso, o ND, até o ND+, também, para falar de cultura, valorizando a nossa cultura. E dentro desse projeto, que é um projeto da Unicred em parceria com a ND, nós também vamos falar um pouquinho sobre o lançamento do primeiro Prêmio Nacional Literário da Unicred, que vai dar R$25 mil para o melhor romance. Então a gente está recebendo aqui nos estúdios do Conexão ND duas pessoas que vão dar aqui uma aula sobre cultura para nós, hein? Dona Lélia Nunes, que é a nossa querida escritora, também curadora do Prêmio Nacional de Literatura da Unicred. Seja muito bem-vinda aqui, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E também o Dr. Luiz Alberto Silveira, que é o nosso médico oncologista, já com mais de 47 anos de estrada, né, na medicina, e também é o coordenador oficial aqui do projeto ProArte da Unicred em Florianópolis e em todo o estado. Muito obrigado, doutor Luiz, tudo bem? Agradeço eu, Alexandre, você ser muito gentil. Imagina. E fico muito feliz de estar com você, com a professora Lélia e com os telespectadores que estão nos vendo, nos ouvindo. Claro. E poder trazer alguma coisa para reflexão e para percepção do que aconteceu com o início da pandemia, com a sociedade, inclusive atual, né, com a violência e tudo mais, e os processos de recuperação, de reflexão em relação a esse assunto estão em franco desenvolvimento. Nós vamos voltar a um normal que eu imagino que seja mais de paz, de harmonia, de equilíbrio, tendo passado pelo desafio da dor, do medo e do sofrimento. Sair do império do medo e crescer. Verdade, verdade. Eu gostaria de começar então com a dona Lélia aqui. Lélia, quando você começou lá, a gente vai falar muito das suas obras, você é uma escritora também, aliás, uma visitante constante lá das Ilhas dos Açores, né? Vamos falar desse projeto também. Embaixadora. Embaixadora, exatamente. Agora, como é que a senhora passou? No que a cultura, por exemplo, conseguiu te alimentar lá no início da pandemia? Ela foi determinante também para você passar por aqueles dias? Eu não gosto muito do termo determinante. Eu penso assim que ela condicionou uma série de atitudes e ações que vieram em função do famoso fazer sala para o fique em casa. Porque eu me sentia assim, fique em casa, tem que ficar em casa. Então, nós tivemos que nos reinventar, cada um dentro do seu espaço. Com a minha área cultura, foi um período de que eu tive uma produtividade muito grande, né? Com 3 livros que saíram dentro do período da pandemia e com muitos textos escritos e projetos que estão... Até o próprio projeto nosso na literatura, ele nasceu em maio do ano passado, dentro de um período de pandemia. Então, a pandemia serviu para essa reinvenção dos nossos interesses, das nossas vontades. Eu falei da literatura, mas nós temos que ver a música, a arte, né? Claro. As mais diferentes formas de manifestação da arte. Perfeito. Esse é o momento. Agora, doutor Luiz, o senhor também começou, dentro desse período, né, da pandemia, o senhor começou a pensar em muita coisa. Houve aquele lançamento já do livro Retratos, Pandemia 2020, né, do qual nós fizemos aqui uma série também durante 6 meses. Foi uma série muito bacana também de produzir. E o senhor pensou também nessa questão de que a cultura salvou muita gente, né? Ah, sem dúvida. Sim. Não fosse a atividade cultural, não fossem os artistas, né, de todos os naipes, né, de todas as artes, muita gente teria muito mais dificuldade psíquica, de saúde orgânica, assim por diante. Então, poder ter que ficar em casa
mas podendo ler um livro, podendo ver um filme, assistir uma dança, né, assistir programas e documentários, e isto salvou muita gente. Eu estava recluso, né, e em 2020 comecei a escrever um diário, né, o que eu estava sentindo, o que estava passando por mim, pela minha família, naqueles momentos de início da pandemia, de muita expectativa negativa, assim por diante. No 5º dia do diário, eu disse, não, só a minha experiência é muito pouco. Eu vou convidar amigos para escrever. Amigos, conhecidos, pessoas que têm o que dizer, né? Inclusive a professora Lélia foi uma das quais eu convidei para juntos montarmos o livro Retratos Pandemia 2020, sim, cujo objetivo realmente era que cada qual manifestasse da forma mais intimista ou de forma técnica, como bem entendesse, o que estava pensando, o que estava passando nesses momentos de receio, de inquietudes, assim por diante. E, a princípio, eu imaginei que nós teríamos um livro muito igual, mas foi uma surpresa muito boa e interessante, que as expectativas, os receios, as sensações eram bem diferenciadas, né? Havia alguns que escreveram coisas muito técnicas, outros de caráter político, outros de caráter familiar, viagens que foram suspensas. Então foi muito, muito gratificante poder vivenciar esse projeto do Retrato Pandemia, mas também me salvou, porque tive o que fazer, sim, e dei coisas a pessoas para fazerem. Sim. E como todos estavam reclusos, eu consegui, dos 63 que convidei, 59. Talvez fora de pandemia não tivesse conseguido tanto colaborador de alto nível. Aliás, exatamente. O nosso Alexandre também é um dos coautores desse livro. Também tive o prazer de falar um pouquinho sobre a comunicação. Muito bom. Então o momento foi... lembro bem, há um programa de televisão que é Louco por Viagens, né? Sim. Também ficou... Não podia mais juntar pessoas para fazer as viagens, ele é um guia turístico. O que ele fez? Ele foi criativo. Aí ele criou o Louco por Saber. Então, ao invés de fazer a viagem com o grupo, ele conversava com guias turísticos de diferentes países, né? Mas há um detalhe, estas pessoas se entregaram até para elas mesmas, para poder sobreviverem às inquietudes psíquicas, mas elas também se entregaram para os outros, porque foi um momento que eles não tinham rendimento, mas estavam trabalhando. Os artistas passaram momentos muito difíceis, porque o trabalho deles ficou todo cerceado, tudo foi parado. Sim, as peças mas eles de teatro, estavam lá, tudo. assim como estava a saúde, né? Todos os profissionais de saúde, o pessoal da arte, de modo geral, e da cultura, estavam lá para auxiliar a população. E isso foi muito significativo e tem todo o meu louvor, o meu apreço, meus parabéns ao pessoal da arte. Com certeza. Agora, há um tempo atrás, agora mesmo, né? Acho que ano passado, vocês se juntaram também novamente para um grande projeto que nós agora aqui no Grupo ND estamos abraçando, que é o Valorizando Nossa Cultura, através de um programa maior, que é o ProArte da Unicred, né? E dentro desse projeto grande, surgiu também o prêmio literário, né? O primeiro prêmio literário que a Unicred está lançando agora, um prêmio nacional, que vai premiar aí o melhor romance, né? E a Lélia é a curadora desse prêmio. Quer dizer, fala um pouquinho para a gente dessa valorização, por exemplo, da escrita, né? A gente sabe também que cada vez mais as pessoas leem menos. Da escrita criativa, né? Exatamente, as pessoas estão lendo menos. É um incentivo, né? Para as pessoas. É um grande incentivo. Eu sempre, a Unicred é uma instituição financeira. Sim. E, de repente, você vê uma instituição financeira que cria um braço para valorizar a cultura. E não é apenas, não é uma ideia geral, ela é específica, inclusive, que braços, que eixos são esses que ela está valorizando, né? As artes visuais, a fotografia e artes plásticas, né? Está dentro desse grupo, a música e a literatura, a escrita. Então, é a primeira vez que realmente sai um prêmio, mesmo dentro do estado de Santa Catarina. Sim. E esse tem um âmbito nacional, que vai premiar a escrita criativa. Nesse primeiro ano é o romance, e exatamente por causa da pandemia nós estamos aceitando quem publicou um romance em 2020. Então, 2020 legal. E 2021. Então, são 2 anos que está fechando esse primeiro prêmio. Unicred é um prêmio nacional,
Então, quem publicou em 2020 o seu primeiro romance ou em 2021 pode participar desse projeto. E também, deixa eu deixar claro, não é só o primeiro romance, pode ser o 20º romance. Ah, beleza, então maravilha. O que é o livro, o romance que foi publicado no ano de 2020 e 2021. Ah, entendi. Não pode ser uma segunda, uma terceira, uma quarta edição daquele romance. Ah, certo. Vamos dizer, primeira edição. É uma primeira edição. Entendi. Mas está livre para todos, desde aqueles que sempre já escreveram bastante, sim, mas até os iniciantes, todos, né? dos iniciantes, aqueles já consagrados, claro. né? Hoje nós já temos um bom número de inscritos, até mais do que nós estávamos pensando já nesse início de inscrição, e a campanha desse prêmio já chegou no Piauí, Nordeste Brasil, Amazonas. O Brasil inteiro já está sabendo. Está sabendo que existe e estamos sempre recebendo informações e pedidos mais sobre o prêmio. E é muito simples, você escrever o seu romance, você se inscreve na página da Unicred. Unicred.com.br, Unicred.com.br, já vai estar aí também o endereço. Prêmio Nacional Unicred Literatura, categoria romance. E você já vai ter lá o regulamento, as coisas necessárias, é muito pouco. Maravilha. Além da entrega de alguns livros que deverá ficar na mão, como é de praxe num concurso. A senhora escreveu alguns livros também já no ano passado, em 2020 também, né? Foi. Teve alguns lançamentos, né? Em 2020, porque em 2020 eu lancei, quer dizer, não lancei, porque na realidade estava previsto para 25 de março de 2020, o Pedras de Toque, que ele tem uma edição que foi publicada em Portugal pela editora Letras Lavadas, lá dos Açores, e pela 2x4, então a de 2020 era de 2x4, a edição brasileira, que não chegou a ser lançado como normalmente se faz, mas a gente foi conversando online e batendo papo e ele saiu. E saiu a terceira e a quarta edição dos Caminhos do Divino, porque ele saiu uma terceira edição, já esgotou. Sobre o Divino Espírito Santo, né? Um livro já saiu grande, a quarta né? edição, exatamente. Não, e tem um também, me permite, professora, que é Na Esquina das Ilhas. Verdade. É muito interessante, porque ali tem o boi de mamão, porque eu fui médico do boi de mamão. Talvez tenha sido estimulado a fazer medicina na hora que eu disse, benza esse boi com a folhinha de alfavaca. Peço ao dono da casa que me dê 50 patacas. E o boi levantava e recuperava. Você o alto, é verdade. Ela tem história muito interessante na Esquina das Ilhas, envolvendo Açores e envolvendo e Florianópolis. Dividir, né, as ilhas de cá e as ilhas de lá. E essa edição é uma segunda edição que ele... Casualmente, ele homenageia o Rodrigo Diago, meu acadêmico da cadeira 35. Mas sabe que a Unicred teve sensibilidade. A Unicred é uma cooperativa, não é o nosso presidente, Carlos Gilberto Cripa, ele sempre diz, a Unicred não é um banco, ela é a Unicred. Uma cooperativa. É uma cooperativa de crédito, isto é, o cooperado é dono da cooperativa. Ele muda a direção, ele recebe dividendos, ele participa das reuniões, ele toma decisões. Então, a Unicred é uma cooperativa em que, obviamente, o cliente, o cooperado, ele é o dono da cooperativa. Esta é uma vantagem para quem se vincula a uma cooperativa que funciona como um banco, mas o dono do banco é o cooperado. E a cooperativa, obviamente, para lançar um projeto de arte, que envolve recursos, envolve custos, né? Ela teve a sensibilidade, a percepção da importância da aproximação com a sociedade. Então, no momento que a Unicred lança um projeto que envolve música, que envolve literatura, que envolve dança, artes visuais, né? Também identificação dos talentos Unicred, o coral Unicred, que vai cantar nos hospitais, vai cantar na praça pública, vai levar a música, né? No sentido de elevar esta percepção da sociedade. Então, a Unicred, eu sou um cooperado Unicred, antigo, né? Tudo comigo já é antigo. Começou com os médicos, né? Eu sou um cooperado antigo e tenho muito prazer de ser um cooperado da Unicred, porque eu sinto esta percepção e esta sensibilidade. Entendi. Com relação ao livro, nós temos agora, dia 23 de abril, o Dia Mundial do Livro e também do Direito Autoral. Haverá até um evento a partir das
do meio-dia até as 21 horas, no Beira-Mar Shopping. Com vários em que escritores autores aqui, né? estarão lá, autores da academia e autores catarinenses. Autores catarinenses, estarão né? lá, estarão lá para receber os amigos, pessoas que quiserem lá abraçar, ver o livro, conversar sobre o livro. Nós estaremos lá Comprar juntos, também. inclusive. É E verdade. comprar Estarão também. lá. O Moacir Pereira também vai estar lá, né? Moacir também Vai. estará Nosso às 20, querido 20 colunista. horas. Nós vamos estar, eu até estarei lá junto com eles também. Com Mas, certeza, sabe, até lá a questão gente vai do dizer. Roberto Grilo. A questão do livro, eu acho o livro uma coisa fantástica. Sim. Eu tenho a sensação de que deve ser um patrimônio, eu não sei se a Lélia sabe isto, que o livro é um patrimônio da humanidade. Não sei se já tem essa declaração. Porque tem tanto patrimônio da humanidade, acho que o livro podia ser um patrimônio da humanidade. Sim. Porque, veja, quando eu fiz vestibular para medicina, eu descobri uma certa facilidade para escrever. Obviamente, estou aprendendo. Sim. Mas os temas de redação, isso foi em 1968. O primeiro tema foi a guerra no Vietnã. O segundo tema foi Carolina nos seus olhos fundos, guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu optei por Carolina nos seus olhos fundos. Aí eu vi que eu tinha uma certa... eu fazia uma certa transcendência emotiva e lírica e comecei a escrever textos É por isso que até o senhor tem alguns livros publicados nessa questão de memórias também, né? Sim, que sim. você fala um pouco da vida. E é em muito si. Eu tenho livros também, né? técnicos, né, livros Sim. de oncologia, eu sou oncologista clínico, né? Sim. E livros que dizem respeito a sentimentos, sabe? Sentimentos, afetos. É uma escrita muito espiritual, né? Exato, mais Para promover a espiritualizado, né? reflexão. Nós estamos vivendo um momento muito interessante. Eu vejo no livro uma forma de sentir o futuro dos meus filhos. Por exemplo, se você lê A Física do Futuro, do Michio Kaku, Michio Kaku, um japonês que é radicado nos Estados Unidos há muito tempo, ele entrevistou cerca de 300 cientistas top, sabe, perguntando como estará o planeta em 2030, 2050 e 2100. Todos eles premiados. E eles, de acordo com os estudos que estão fazendo, que estão em andamento, responderam a Michio Kaku as expectativas para o futuro. Então, se você lê esse livro, você tem uma ideia de como seus netos, seus bisnetos vão viver. Né? O Domênico de Masi, por exemplo, ele publicou um livro que é O Futuro Chegou. Ele viveu em múltiplos países para ver a forma de vida dessas pessoas, sobre todos os aspectos. E escreveu um livro que também dá uma ideia da inquietude que vive o planeta. Isso não é uma coisa só do Brasil. O planeta como todo ele não se encontrou na religião, na política, não se encontrou, né? Verdade. Por último agora o Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Exato. Ele, por exemplo, diz que vai haver uma população que, se não estudar, se não não ter uma atividade profissional, vai ficar meio descartada. Então, os jovens precisam encontrar caminhos para produzirem na sociedade. E ele entende que esses caminhos será basicamente arte e cultura, porque a tecnologia já tem um nicho bem identificado. Sim. Eu, se começar a falar mais sobre isso, eu vou esgotar todo o seu programa. Pois é. Aliás, a gente está chegando aqui perto do intervalo, então vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar falando mais sobre livros, sobre a cultura e tal, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo também, a gente vai falar para você de casa sobre um grande evento que vai acontecer no dia 11 de maio. Aliás, ideia também do Dr. Luiz Alberto Silveira, né? Ele vai dar uns detalhes para a gente daqui a pouquinho, para você também de casa participar. Vai ser um grande evento cultural e que você com certeza vai gostar, hein? Então, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Dr. Luiz Alberto Silveira e com Lélia Nunes, conversando com a gente sobre cultura. A gente volta já já. O nosso Conexão ND de hoje está falando de cultura, de como você pode, através da cultura, né, ter uma vida muito melhor, muito mais prazerosa. E é por isso que a Unicred, que é uma cooperativa de crédito, está entrando numa parceria muito bacana com o Grupo ND, justamente para trazer um projeto valorizando nossa cultura, a cultura aqui de Santa Catarina, né? Nossos artistas plásticos, nossos escritores, os nossos pintores, escultores, enfim. E é por isso que a gente está trazendo aqui no Conexão ND os nossos expoentes aqui da cultura também, que é a Lélia Nunes, que é escritora e também curadora do Prêmio Literário Unicred, que está sendo lançado agora neste ano, com inscrições até dia 31 de maio, né? 31 de maio. Quem tiver o seu romance, né, publicado entre 2020 e 2021,
pode se inscrever pelo site da Unicred, unicred.com.br. Exatamente. E o Dr. Luiz Alberto Silveira também, que é um médico oncologista e também é o coordenador desse projeto ProArte da Unicred, que está fazendo com a gente aqui o Valorizando Nossa Cultura. Aliás, o senhor é que idealizou esse grande show, vai ter um grande show, um grande espetáculo no próximo dia 11 de maio, no Teatro do SIC, aqui em Florianópolis. Como é que o senhor idealizou isso e por quê? Que bom que você traz à baila este show. Será um espetáculo que está sendo dirigido pela Neide Coelho, que é presidente da ProMúsica e presidente da Companhia da Ópera, ou CIA Ópera de Santa Catarina. Então, ela é expert, é uma pessoa já vivenciada na arte e na cultura. E eu conversei com a professora Neide, face à minha indignação frente à violência que nós estamos vivendo hoje no mundo e que foi acentuada pelas imagens que estão nos chegando desta guerra absurda no século XXI, onde a negociação foi para segundo plano, a política foi para segundo plano e a arma ganhou força e os países estão cada vez mais se tornando belicosos, investindo mais em armas, no momento em que a diplomacia deveria predominar, os interesses deviam ser discutidos e sair de uma solução. Então, indignado com as crianças que estão morrendo, que estão ficando órfãos, que estão saindo de suas casas, de sua família, indignado com a violência em todos os locais, não precisa ir muito longe, às vezes até dentro da casa das pessoas, perto da gente, né? Esta violência escondida, essa violência que não aparece, que vai adoecendo a sociedade, é uma coisa que deve nos indignar. Eu conversei então com a Neide Costa para que, no sentido de criar um tributo a estes inocentes, um espetáculo que fosse uma oração pela paz, um tributo aos inocentes. E o roteiro desse espetáculo está fantástico. Então, nós temos lá um quarteto de cordas, tem... Pianista também. Pianista, o Guilherme Amaral, que vem de Curitiba, temos a polifonia coros, haverá declamação, uma senhora que declama fantasticamente, ela emociona todo mundo, faz chorar, tem 95 anos, será alguém que vai declamar nesse espetáculo. É um espetáculo de cerca de 2 horas, né, que tem a Neide Costa como diretora-geral, a Neide Coelho como diretora-geral e o Álvaro como um coordenador cênico, assim por diante, e o Antônio Cunha, que é o vice-presidente da Companhia da Ópera. Então, não perca, será aberto ao público, porque nós queremos que o nosso público, né, o nosso florianopolitano, vamos gravar, inclusive, a MD+, também está junto com a gente nisto, a MDTV, e nós queremos que todos nós façamos essa oração pela paz. Então, nós queremos emocionar as pessoas, elevar o pensamento e direcionar uma energia positiva, de modo que estas pessoas que sofrem, que estão sofrendo, possam sentir que há alguém olhando por elas. Então vai ser dia 11 agora de maio? Dia 11 de maio. De maio, a partir das 8 horas da noite. Às 20 horas no SIC. Entrada no gratuita no Teatro do SIC. Gratuita, Eu quero... Tem que ter acesso à entrada, né? Claro, claro. Doutor Luiz Alberto, o senhor vai dar licença, mas eu tenho que dizer alguma coisa porque o Alexandre não sabe e o senhor não vai contar. Que eu já sei. Opa, é que esse projeto, né, uma prece, uma balada para os inocentes, ele está todo muito bem formado, configurado da música, da arte, tal qual ele colocou. Mas ele não disse uma coisa que eu achei maravilhosa e que me emocionou muito, doutor Luiz Alberto. Nem sei se eu cheguei a lhe contar. É a arte de todo esse espetáculo, que é uma tela da doutora Mariette, sua esposa, e que é uma rosa chorando, né? E são lágrimas de sangue. Então é muito forte aquela tela, essa manifestação artística que a doutora Mariette está colocando. Eu também sei que vai ter uma exposição na abertura do espetáculo, lá na entrada do SIC, mas aquela rosa, quando eu vi aquele trabalho, eu disse, realmente, isto é uma balada para os inocentes. Tá? Foi a inspiração de uma grande inspiração. Tributo aos inocentes. Tributo, exatamente. Tributo aos inocentes. Foi uma inspiração, uma balada. Então. Sim. A Mariette fez com muito... também angustiada com tudo isso. Sim, muito linda, muito linda. Obrigado por lembrar. Né? A Mariette vai gostar muito disso. Mas as pessoas terão a oportunidade de ver a arte da Mariette, sobretudo a sensibilidade dela. Ele não ia contar, claro. A minha esposa é holandesa, família tem pintores, tem artistas na família, então ela já veio com este dom. Eu tenho um filho que toca piano, toca violoncelo.
eu tenho realmente uma inveja, um ciúme, porque eu não toco nada, sabe? Eu também gostaria de tocar piano, mas não consigo coisa. O piano é um instrumento belíssimo, né? Aliás, amanhã a gente vai estar lá gravando na Associação Coral de Florianópolis, a gente vai mostrar essa matéria bacana que a gente vai fazer sobre o tributo e nós vamos mostrar isso na semana que vem, no Balanço Geral da NDTV. Mas eu conto mais os detalhes depois, né? Durante a programação também, para as pessoas de casa acompanharem também essa matéria, que vai ser mais ou menos uma prévia do que vai acontecer no dia 11 lá no SIC, né? Eu falei da arte aqui da doutora Mariette, e como nós também estamos falando em livro, eu queria lembrar que eu acabei de ler um trabalho muito bonito, uma biografia que a doutora Mariette trouxe da senhora, sua mãe, e da família, como foi na Holanda, e essa formação cultural muito forte que traz do doutor Francisco, era o pai, né? E a professora... Você está lendo esse? Sim, eu li, achei Chama-se assim... Franz e Mins. Franz é o pai, Mins é a mãe. E Mins é a mãe. E sabe o que eu fiquei pensando quando eu acabei de ler? Eu disse, engraçado, a doutora Mariette fez tanto já na nossa cidade. Ela não é cidadã de Florianópolis, que merecia, ela é holandesa, inclusive. né? Ela é holandesa. Então tem toda uma história de trabalho realizado como artística, como médica e principalmente um trabalho social na área da medicina. E aí eu lendo esse livro que ela fez sobre os seus pais, onde há um diário que a mãe dela que escreve nesse trabalho, e eu disse, meu Deus, que coisa, como passa despercebido as pessoas na nossa vida. E a Mariette tem um livro infantil que é A Lágrima do Felipe. O Felipe chorou porque machucou o dedinho, caiu uma lágrima, ela foi absorvida, é o ciclo da água, até ela voltar. Vira uma levada. A lágrima do Felipe, Fez-me lembrar as levadas da Ilha da Madeira. Veja, você lembrou bem, a Mariette não tem... E a Mariette implantou o programa de prevenção do câncer ginecológico aqui no Estado. Eu lembrei logo isso. Foi diretora do Departamento de Saúde Pública, pioneira no tratamento da HIV aqui Olha só. Né? Podia ser cidadão honorário de Florianópolis, tranquilo. Agora eu queria perguntar para vocês dois assim, a gente sabe, claro, como vocês estavam já comentando, né, que lá durante a pandemia todo mundo se apegou um pouco na música, né, no teatro, no cinema, alguma coisa para entreter. Vocês acham que o que está faltando hoje no país, em Santa Catarina, em Florianópolis, em todas as cidades e tal, para poder estimular cada vez mais a expressão artística, que a gente sabe que em cada canto da cidade pode ter alguma expressão artística que ainda não foi devidamente valorizada ou identificada. O que vocês acham que pode acontecer, ou que deveria acontecer, para que a gente tivesse mais estímulo para a cultura dentro das cidades, hein? Para destacar mais as expressões artísticas de cada cidadão? Eu penso que a primeira é o estabelecimento de uma política pública cultural que realmente ela tenha por objetivo o desenvolvimento de todas as potencialidades dos seus cidadãos, o menino que está começando a sua vida, o jovem, e até as pessoas idosas, os velhos, né? Eu não gosto muito de terceira idade, porque eu acho que seminovos. Seminovos. Eu gosto, são velhos mesmo. Eu já cheguei na idade que eu sou uma senhora de idade. Então, que tenha essas possibilidades de terem suas descobertas, seus encontros, e vai se manifestar das mais diferentes formas. Oficinas de teatro, de música, de escolas. Nós tínhamos na Fundação Franklin Cascais, tinha a Orquestra Municipal, que era um projeto que tinha recursos e instrumentos vindos do Ministério da Educação e Cultura, né, no tempo, nos anos que foi criado, e era aplicado nas comunidades. Depois se reunia, fazia orquestra infantil, a coisa assim. Lélia foi presidente da Fundação... Fui por 8 anos. Da Fundação Catarina de Cultura? Não, na Franklin Cascais. Na Catarinense eu fui diretora de Patrimônio Cultural. Mas o que eu vejo também é um pouco da cultura da própria população. Ver o que essa população tem. Nós não temos uma grande tradição, por exemplo, com as bandas musicais. Nós temos bandas civis mesmo, nós temos 3. Hoje eu não sei dizer quantas são as escolares, mas eu estou falando em Florianópolis. Sim. Temos 3 civis, então, se eu falar do estado, aí nós temos banda de São Joaquim, banda de Tubarão, banda na região da colonização germânica, é bastante intensa, mas que esses projetos, como uma banda, comecem já na idade mais jovem, na tenra idade. Então, o desenvolvimento dessas potencialidades, que as crianças descobrem
os seus caminhos. Eu acho que esse seria, então, esse estabelecimento de uma política cultural que não está só preocupada em eventozinhos corriqueiros de finais de semana, mas sim de uma formação plena, desenvolvimento das potencialidades. Não somente um show de talentos. Não. Mas que vai tudo. Muitas vezes a gente acha também que, por exemplo, em colégio, né, colégio estadual, ou mesmo colégio municipal, muitas vezes não tem aquela estrutura para incentivar aquele aluno, e aquele aluno às vezes também não sai da sua comunidade para poder mostrar, porque não tem como, ou não tem recurso. Agora, eu acho que essa parceria público-privada, essa iniciativa da Unicred, por exemplo, investir é um exemplo, né? Nesse nicho, né, que é um nicho de subjetividade humana. Nós somos muito mais subjetivos do que objetivos. Verdade. Se você hoje ganhar na loteria alguns milhões, você não tem mais do que 15 itens para gastar esse dinheiro, sabe? Agora, os teus sentimentos, as tuas expectativas, a tua esperança, os teus sonhos, eles sim têm que ser acariciados, têm que ser acobertados. Isso é muito mais complexo. E o que pode tornar o ser humano mais brando, mais pacífico, mais elevado? A arte e a cultura. Sem dúvida, a arte e a cultura é a alternativa. E eu entendo que ela deva ser mais abrangente. Existem algumas leis que atendem sempre os mesmos em grandes valores. Isso. Acho que estas leis deveriam ser revistas e atenderem. Veja, com o ProArte Unicred, eu já recebi pelo menos uns 5 telefonemas, por ser o coordenador, de artistas aqui da nossa capital, oferecendo o seu trabalho para participar do ProArte Unicred. Olha que legal. Recentemente, o Felipe Coelho, descobri que existe o Felipe Coelho. Estou até falando do Felipe aqui. Eu fui pesquisar quem era o Felipe Coelho. Estudou nos Estados Unidos, aprofundou-se em jazz, toca violão, é um artista nosso fantástico. Né? Que às vezes não aparece. Não fosse o ProArte Unicred, eu não teria conhecido o Felipe Coelho. Então nós temos uma série, porque o ProArte Unicred ele não se acaba com esses eixos atuais. A cada ano ele tem que ser renovado, enriquecido. Então a ideia das bandas, né? A ideia de você trazer os hinos dos municípios, né? As pessoas mal sabem, às vezes, o próprio hino da sua cidade, né? Conhecer as coisas ligadas à cultura da sua cidade. Uma das atividades do ProArte é o passeio cultural, mostrando ao cooperado e a quem se inscrever os monumentos históricos de Florianópolis, passeando pelas ruas da cidade com um guia turístico, explicando o significado. Eu, por exemplo, percebi recentemente que aquele petit pavé na Praça 15, aquilo ali tem renda de bilro, sabe ali, eu não havia barquinho notado. De pescador. Não sabia. Eu não havia tem notado barquinho de pescador isso, também, se você olhar de cima, você consegue ver. Barquinho de pescador também. Então, o ProArte da Unicred me possibilitou olhar isto, que há 70 anos eu não olhava. Não conhecia, não Tem olhava. uma coisa assim que está acontecendo aqui no nosso município que eu não quero cometer uma injustiça, quero falar. São as escolas municipais. Os NEMs, eles têm um trabalho com a criança, mexendo com os sons e instrumentos, e isso para mim é um pontapé inicial, né? Que está acontecendo. Ao mesmo tempo, nessas escolas, ao serem pintadas, restauradas, o artista está pintando seus muros, como o Luciano Martins, por exemplo, que é né, uma grande referência, pintou vários. Eu estive lá na Biblioteca Barreiros Filho e vi como aquela biblioteca também inovou. É assim que nasce, que desabrocha esses talentos e essas qualidades. Há um livro dentro desses princípios do Yuval Harari, né, do Sapiens, etc. Há um livro de um psicólogo canadense, Steven Pinker, chama-se O Novo Iluminismo. Olha. O Novo Iluminismo é um livro de umas 800 páginas, em que ele trata da importância da elevação do ser humano, da importância das ideias, da importância do conhecimento para as pessoas. Né? E o Mário Quintana dizia, o livro não muda o mundo, ou o conhecimento, ele fala no livro, mas vamos falar do conhecimento, parafrasear Mário Quintana. O conhecimento não muda o mundo, o conhecimento muda as pessoas. O que muda o mundo são as pessoas. Não adianta você ter um conhecimento só para si e não melhorar nada com este conhecimento. Então, na medida que nós conseguimos apoiar, estimular essa juventude, e não só a juventude, mas aquele que se interessa por arte e cultura, para amenizar um pouco esses desconfortos do materialismo meio grosseiro que a gente está vivendo, né? No momento que as pessoas se sentirem a importância da arte e cultura e aprenderem o valor, a sociedade vai se tornar mais branda, mais amena.
Então eu quero só, nesse último minuto que falta aqui agora, só para a gente recapitular, que nós temos o Prêmio Literário Unicred, que está já lançado, né, que vai premiar o romance que foi publicado em primeira edição, né, em 2020 e 2021. É só você se inscrever pelo unicred.com.br. É só ir lá até o dia 31 de maio, hein? Mas tem que se inscrever antes. E ainda temos também o projeto Valorizando Nossa Cultura, da ProArte Unicred, que é coordenado pelo Dr. Luiz Alberto, e que toda quinta-feira, no Balanço Geral da Record, da NDTV Record, nós estamos mostrando várias expressões artísticas aqui, não só de Florianópolis, mas de todas as regiões, né? Também lá de Criciúma, de Joinville, 5 singulares da Itajaí. Unicred. Aliás, a singular de Florianópolis estende-se até o Paraná e São Paulo. Exato, ela não também, é só de né? Florianópolis. Também. E não esqueçam de, junto com a Unicred, junto conosco, prestar no dia 11 de maio um tributo aos inocentes. Isso, tributo aos inocentes no Teatro do SIC, a partir das 8 horas da noite, lá no SIC, no dia 11 de maio. E se o doutor Luiz Alberto ainda permite, aqui eu queria ainda complementar, não pensa que a guerra da Ucrânia está naquela distância e não tem nada a ver com os catarinenses. Sim. Santa Catarina, desde 1895, recebeu um contingente muito grande de ucranianos que estão no Planalto Norte, cuja cultura é muito rica e que é uma população de grande produção. Minha avó é econômica. ucraniana, minha avó é ucraniana. É mesmo. E é tão linda a cultura dos ucranianos, então esse tributo, de uma certa maneira, nós também estamos dando o nosso abraço de solidariedade a essa grande comunidade ucraniana do estado de Santa Catarina. Não percam então, dia 11 de maio, no SIC, a partir das 8 horas da noite, o show Tributo aos Inocentes. É um belo espetáculo que você não pode perder. Lélia Nunes, obrigado pela tua participação, querida. Muito mais uma obrigada. vez aqui no nosso Conexão ND. Doutor Luiz Alberto também, agradeço muito. Obrigado. Ótimo show para vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira.